Na década de 20, o casario de São Paulo já ultrapassava o espigão da Avenida Paulista. Vários loteamentos novos anunciavam a facilidade e o conforto de uma linha de bonde. A Vila Mariana havia se tornado mais atraente devido às linhas de transporte que a serviam, mas a formação do bairro é anterior ao bonde. Vila Mariana, ela existe desde sempre pela situação geográfica que ela se encontra, né? Quando se chegava, né, na costa e pela subida do caminho do mar, você tinha que ir por onde era mais simples chegar, né? Isso da época dos bandeirantes que vinham para cá atrás de índio, de ouro, enfim. E isso desde sempre se tornou um caminho usual. Dentro do Precário, o melhor que tinha era esse caminho, que até hoje, né, para ir para a praia, você passa por Vila Mariana, né? Para alcançar o caminho do mar, partindo do centro de São Paulo, os viajantes saíam pela igreja de São Gonçalo, no Lago da Pólvora, e seguiam pelas atuais ruas da Liberdade e do Vergueiro. Depois, passavam pela Domingos de Moraes, beiravam o Morro Vermelho, passavam pelo alto das vertentes do Anhangabaú, no Vale Tororó, e chegavam ao leito da Rua Paraíso. Era chamada Estrada do Carro. Por aqui, no ponto mais alto, onde hoje fica a caixa d'água, se instalaram os primeiros moradores. Vieram do Taboão da Serra entre 1771 e 1820. Antes de alcançar São Paulo, os viajantes pousavam no Rancho dos Tropeiros, já na Vila Mariana. Com esse movimento, a região começou a progredir. Surgiram várias chácaras, vieram imigrantes. Eu acho que essa época de 1880 é que começa a dar mais corpo nesse desenvolvimento, não só de Vila Mariana de São Paulo, né, como um todo, mas falando especificamente de Vila Mariana, é onde essas famílias começam a se estabelecer, e essas famílias estavam precisando de infraestrutura e outras pessoas vieram para atender essas famílias que moravam, e quem passava por aqui era atendido também. E isso foi criando aquele ciclo de trabalho, de produção, de atender à situação econômica local. Parte desse caminho da Vila Mariana também era usada pelos alemães que se instalaram em Santo Amaro a partir de 1828, por iniciativa do governo federal. Ao vir por esse caminho do Carro de Santo Amaro, passavam junto a uma chácara já na Vila Mariana, onde eram aplicados corretivos em escravos. Nessa época, no final do século XIX, São Paulo era dominado pela monocultura do café. Para cuidar dos cafezais, o governo estimulava a vinda de imigrantes. Era preciso substituir a mão de obra escrava. Assim, a partir de 1878, começaram a chegar à Vila Mariana os imigrantes italianos. Me ricordo una volta era agosto, non di la casa fora la. Bom, a vinda da família da Itália é uma vinda, ela tem uma parte de dor. A situação de vinda, ela era feita com uma economia muito grande para se conseguir o dinheiro, para se pagar o navio, né? A situação no navio era precária, era muita gente. E a minha bisavó teve meu avô no navio. Meu avô nasceu no navio vindo da Itália para cá. A ideia que havia na cabeça de cada um chamava-se fazer a América. E ocorre que essas levas de imigrantes italianos eram em número elevadíssimo, mas eles tinham destinos os mais diversos. Havia um contingente muito forte que se dirigia à lavoura, era a lavoura de café. E havia outros que vinham para serviços artesanais gerais, que vinham para a cidade. E, em outras oportunidades, eles vinham, algum tinha pequenas economias, já pensava em se organizar em pequenos comércios. Nessa época, a cidade se adensava e a região central já não poderia mais comportar o matadouro que ficava na rua Humaitá. Seus odores e efluentes prejudicavam a região. Isso forçou, dentro da circunstância do desenvolvimento da cidade de São Paulo, uma situação de se estabelecer aqui alguma coisa maior, que foi o matadouro. O sábado, este meu tio-avô
chamou o irmão que estava na Itália. Carlos, venha para cá, porque aqui tem um negócio que eu ouvi que vai ser muito bom. O que é? Vão construir o matadouro da Vila Mariana. Então, meu avô veio para São Paulo em 1887. Foi justamente a altura em que foi inaugurado o matadouro da Vila Mariana. E o meu avô, Carlos Nastari, fez um contrato e retirava do matadouro, lá debaixo daquela praça onde está a Cinemateca. E então já estava instalado um irmão com a fábrica de sabão e o vizinho fazendo a distribuição desses miúdos. Meu avô chegou a ter entre 15 e 20 carrocinhas de tripeiros. Com o matadouro municipal, surgiram algumas fábricas que neutralizavam os odores. Os imigrantes se correspondiam com seus parentes e amigos na Itália. E, assim, atraíram outras famílias motivadas pela esperança de fazer a América. Então eu acho que essa correspondência, ela tem uma importância muito grande no trazer, no continuar a trazer esses imigrantes, né? Era um encorajamento de fazer outras famílias, ou as mesmas, né? Ou parte daquelas famílias que não vieram, chegarem até aqui, né? Depois da instalação desses colonos, o bairro passou a ser conhecido em São Paulo pelo nome de Colônia. Não era Vila Mariana, né? Era um mato. Essa rua toda era tudo lama, né? Não tinha. Uma vez por semana entrava a boiada que ia até aqui no matadouro que tinha aqui embaixo, que é a Cinemateca hoje. Aqui, isso aqui era o quintal da casa, a casa era aqui na frente. Realmente, a rua França Pinto, ela foi pavimentada por força do matadouro. Mesmo porque ela ligava o matadouro até a rua Domingos de Moraes, que era uma via já de certo porte. Mas essa pavimentação era a pavimentação de paralelepípedos. Apenas a França Pinto que era com paralelepípedos. As transversais todas, a rua Humberto Primo, a rua Rio Grande e outras, eram ruas de terra batida. O transporte das cargas produzidas pelos alemães residentes em Santo Amaro, assim como o transporte de passageiros, foi facilitado a partir de 1886 com a instalação da Companhia Carril de Ferro da capital, ligando o bairro da Liberdade a Santo Amaro, num percurso de 15 quilômetros. A companhia era administrada pelo engenheiro alemão Alberto Kuhlmann. O trem era o que tinha de mais luxuoso, era o que tinha de mais arrojado na época, né? Já existia essa indústria ferroviária, que ela já fazia Santos, São Paulo, e ela passou a atender São Paulo entre os bairros. O primeiro camarão, o verdadeiro camarão, ele não era um bonde igual aos outros. Ele era diferente, ele era um vagão ferroviário, adaptado, para fazer a linha da Liberdade, ali praticamente do Lago Ana Rosa, para Capela do Socorro, adiante de Santo Amaro um pouquinho. Este era o verdadeiro camarão. Era um bonde amarelo, feio, desengonçado, alto, com as rodas aparecendo. Não tinha nada de sofisticação. O que ele tinha apenas era força e o destino que ele tinha. Então, eu andei nesse bonde, gastei R$200 nesse bonde, fui aqui da Vila Mariana até Santo Amaro. Para homenagear a esposa Maria e sua mãe Ana, Carlos Petit designa definitivamente o nome do bairro por Vila Mariana. Há quem diga, porém, que o nome do bairro viria de uma chácara denominada Dona Mariane, pertencente à família do engenheiro Alberto Kuhlmann, da Companhia Carril de Ferro. Desde a inauguração da Avenida Paulista na passagem do século, a rua Domingos de Moraes vinha atraindo um comércio cada vez melhor, principalmente junto ao entroncamento dos bondes no Largo Ana Rosa.
chácara tinha 7.000 metros quadrados e foi comprada pelo político e mecenas José Freitas Vale em 1904. Ele copiou as vilas europeias e criou a Vila Quirial, que em grego significa os eleitos do Senhor. O José de Freitas Vale é um gaúcho nascido em Alegrete, em 1870, que veio para São Paulo por volta dos 15 anos de idade para fazer os cursos preparatórios para ingressar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que era justamente ali o celeiro de onde saíram todos os governadores, deputados, etc., do Partido Republicano Paulista. Ele era jovem, tinha 18 anos, quando ele escreveu para a mãe dele que estava apaixonado e que ia se casar. E a mãe dele mandou dizer para ele que ela não admitia que ele casasse e que se ele casasse, ele seria deserdado. Então ele respondeu uma carta, que ele ou casava ou se matava, e que assinou no fim José o Deserdado. Ele era pobre, tão pobre que ele lutava para sobreviver. Ele estava estudando, tinha se formado. Depois disso, quando ele recebeu a herança, é que ele foi comprar a Vila Quirial. E em 1904, ele adquire uma grande chácara na Vila Mariana, que se chamava Vila Gerda, de um alemão, obviamente. E ele transformou aquele espaço ali em um salão artístico-literário, onde ele promovia saraus, jantares, os célebres almoços de domingo, nos quais comparecia a elite política e intelectual do período, mas também jovens talentos sem recursos, em busca de patrocínio e apoio financeiro para os seus próprios projetos. Então, o Freitas Vale foi, no final, um grande mecenas que deu uma contribuição importantíssima para a história de São Paulo nas décadas iniciais do século XX. Então, esse traço de personalidade dele tão interessante, que ele podia ser o homem requintado, afrancesado, que pensava que morava em Paris, dentro do espaço da Vila Quirial, uma academia de artes, e ao mesmo tempo essa preocupação com o ensino e o incentivo das artes. Tanto que ele foi um dos também que regulamentou o pensionato artístico, que a partir de 1912 até a Revolução de 30, manteve em centros europeus músicos, escultores e pintores, artistas plásticos, como, por exemplo, Anita Malfatti, Vitor Brecheret, os músicos Souza Lima e Francisco Mione, entre muitos outros que puderam usufruir desse benefício de bolsas doadas pelo Estado de São Paulo para suprir a falta de cursos superiores nessas áreas aqui na capital. Um crime contra o patrimônio da cidade, que foi a demolição da Vila Quirial. Aquilo se perdeu quando deveria ter sido transformado num museu, numa casa-museu, para que as novas gerações pudessem ter contato e ver como era a vida em São Paulo da Belle Époque, tão interessante, tão rica, tão cheia de contrastes também, mas era um espaço assim de suma importância que se perdeu. Bem por essa época, esta outra casa da Vila Mariana começava a ser frequentada por artistas. Afinal, era a primeira casa modernista do Brasil e residência do arquiteto Gregory Warszawski, situada na Rua Santa Cruz. Bom, a Vila Mariana, ela faz parte, integra a história da arquitetura moderna brasileira em diferentes momentos do que nós chamamos de arquitetura moderna. Primeiro, o grande marco é a casa construída por Gregory Warszawski, de 1925, que hoje é conhecido como Parque Modernista. Se trata da primeira obra de linguagem racionalista, ou seja, de linhas simplificadas, um volume regular, baseado na forma cúbica, despojada de qualquer ornamento e que tem como grande atrativo aquilo que vai ser conhecido como paisagismo brasileiro,
Ou seja, a Mina Klabin, a sua esposa, ela foi responsável, ficou responsável pelo paisagismo da casa. E a grande novidade foi o uso de plantas até então consideradas plantas não utilizadas ou não utilizáveis em paisagismo, que são as plantas nativas brasileiras, né? O mandacaru, o cactus, as bromélias, que depois vão ser base do paisagismo de Burle Marx. Então, esse primeiro momento, a casa modernista, ela ficava ainda fora da cidade, era uma região ainda de chácaras na década de 20, e ela vai ser o epicentro, ou seja, o lugar onde se reunia aquilo que nós conhecemos como a vanguarda modernista paulista, ou a vanguarda moderna brasileira. Lembrando que os personagens que nós conhecemos da Semana de 22, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, enfim, uma série de escritores, artistas, vão passar a se reunir em saraus, como eram chamadas reuniões, para se ler poesia, enfim, vão ter essa casa como endereço. Então a Vila Mariana passa a ser um endereço importante na modernidade brasileira. Em 1924, quando a praga da broca atingiu os cafezais paulistas, o governo destinou esta área na Vila Mariana para a construção da sede do Instituto Biológico em um terreno de 239 mil metros quadrados. As pesquisas avançaram, mas a obra só foi concluída 17 anos depois. Em 1905, 1906, ao redor disso, já tinha uma conversa nas rodas da elite paulista sobre a criação de uma instituição que pudesse ajudá-los na pecuária e na agricultura. Aí, com a criação do biológico, rapidamente, onde nós íamos colocar o biológico? Aí vários laboratórios foram montados em várias casas. O biológico, aqui é um terreno muito pobre. Ele demorou 17 anos para ser erguido, começou em 1928 e terminou em 1945. E os pesquisadores que vieram de Manguinhos e outros que vinham da Faculdade de Medicina, eles se juntavam nessas casas onde eles faziam as pesquisas deles. Eles construíram isso quando estava terminando a construção, houve a Revolução e houve as tropas getulistas tomaram São Paulo e o Getúlio pretendia acampar as tropas dentro do biológico. E quem acampou antes foram os cientistas. Tomaram o biológico, passaram a viver lá e tal, para garantir aquele espaço como um espaço não de disputa política, mas um espaço de pesquisa científica que era fundamental para todos nós. O biológico foi sempre aberto para isso. Então, ele, além da questão da pesquisa científica, que é fundamental para ele, e para nós todos, acho que sobretudo, ele é fundamental como um espaço que desde logo foi sempre democrático, sempre aberto. E é por isso que a comunidade lutou pelo tombamento, ou seja, pela preservação, pela instituição da preservação legal do estudo biológico, né? E depois pelo seu restauro, recuperação e revitalização. O que quer dizer revitalização? É dar nova vida. Quando começou a construção do prédio do Instituto, ainda não existia o Parque do Ibirapuera, que na língua tupi significa pau podre, devido ao charco do local. Aqui no biológico nós tínhamos, aqui a parte onde é agora o Parque do Ibirapuera, era o terreno do biológico. O Jânio Quadros cedeu esse terreno para o quarto centenário, para a comemoração do quarto centenário, e foi então erguido o Parque do Ibirapuera. Entre os pesquisadores que atuaram no Instituto Biológico, encontrava-se o também morador da Vila Mariana, Manequinho Lopes. Entre outras atividades, ele foi o criador deste viveiro de mudas que fica no Parque Ibirapuera. Ele era entomologista, né? Que é um ramo da biologia
que se dedica aos insetos. Ele participou do combate da lagarta rosada do algodoeiro, da broca do café, e o prefeito Fábio Prado, se não me engano, o convidou para dirigir essa parte de parques e jardins da cidade. Foi aí que ele teve a ideia de dar o início aqui nessa área do Ibirapuera. Ele plantou os eucaliptos australianos que têm essa propriedade de secar o terreno. E aí foi possível fazer até o viveiro nesses terrenos e que abasteceram a cidade por muitos anos e continuam até hoje, não é? Dois anos depois do movimento pela volta ao Estado de Direito, foi feito um concurso público para a construção de um obelisco em homenagem ao soldado constitucionalista. Já fazia parte dos preparativos para as comemorações dos 400 anos de fundação da cidade de São Paulo, quando foi inaugurado o Parque Ibirapuera, projetado pela equipe de Oscar Niemeyer. A história da Vila Mariana está ligada aos caminhos. Primeiro foi o caminho do carro. Depois, a construção de um caminho de ferro que mais tarde vai se transformar no caminho dos bondes. O terceiro momento é o estabelecimento das vias públicas para os automóveis. Com a pavimentação das ruas Domingos de Moraes e Vergueiro, esse caminho foi sendo cada vez mais incrementado. E, em quarto lugar, a construção do metrô. O bairro foi dividido em duas partes, consolidando assim o processo de metropolização. Mais uma vez, as estações e os caminhos farão parte da história da Vila Mariana. Com a arquitetura de Niemeyer no Ibirapuera, o monumento ao soldado constitucionalista de 1932 e o monumento às bandeiras, a Vila Mariana passou a reunir importantes símbolos da identidade paulista. Sua preservação cultural faz parte da rotina do bairro. Um dos projetos de revitalização da Vila Mariana foi a transformação do antigo matadouro municipal na Cinemateca Brasileira. Em área de 20 mil metros quadrados, seus galpões foram restaurados e hoje abrigam o maior acervo audiovisual do Brasil, com cerca de 200 mil rolos de filmes depositados em salas climatizadas. Possui ainda laboratório de restauração e conserva perto de 24 mil latas de filmes, além de uma biblioteca e um moderno centro de documentação e pesquisa. A Sociedade Amigos da Vila Mariana chama-se República da Vila e segue lutando pela democracia e preservação da memória do bairro.